Rádio Zumbi dos Palmares, eleições 2018. Começando com a série de entrevistas com os deputados, candidatos a deputado estadual da Paraíba, entrevistando hoje o candidato Dalmo Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Dalmo Oliveira, você tem 2 minutos para falar sobre sua vida, suas origens e sua trajetória. Bem, pessoal, eu gostaria de iniciar dizendo que eu sou natural de Guarabira, morando em João Pessoa há mais de 20 anos, né? Eu vim morar aqui quando passei no vestibular e, na verdade, considero João Pessoa minha cidade natural, né? Guarabira ficou num passado aí da juventude, a gente tem as relações, as raízes lá no Brejo, mas a vida toda construída profissionalmente, também uma boa parte aí da formação escolar aqui na capital paraibana. E eu sou radialista inicialmente, comecei fazendo rádio lá em Guarabira, trabalhei na Rádio Constelação, depois vim para João Pessoa, trabalhei na Rádio Correio, e daí eu iniciei a minha trajetória como jornalista. Fiz o curso de jornalismo na Universidade Federal da Paraíba, né? Depois fiz uma especialização na área de marketing, tá certo? E depois um mestrado em Recife, a minha área nessa área de comunicação mesmo. Eu me considero, Fábio, um trabalhador de comunicação, vamos dizer assim, com a minha trajetória de trabalho praticamente toda dedicada à comunicação. E eu sou pai tenho 5 filhos, 4 meninas, um garoto. Hoje a minha companheira é Fabiana Veloso, também jornalista, né? Nós moramos aqui no Geisel, na zona sul de João Pessoa, e tenho atuado também em vários movimentos sociais. Comecei no movimento estudantil, quando cheguei aqui para a universidade. Depois a gente migrou para o movimento sindical, fui do Sindicato dos Jornalistas, tá certo? E atuei também um pouco no Sindicato dos Trabalhadores da Embrapa. É um sindicato dos trabalhadores na pesquisa agroflorestal, sindicato que trabalha mais com essa questão de agricultura e meio ambiente. Olha, como militante da comunicação, né, e atuante nessa área, essa é uma bandeira importante aqui da candidatura desse ano, viu, Fábio? A gente tem acompanhado o trabalho do Luiz Couto nessa área. Ele atuou muito nos mandatos dele de deputado federal na questão das rádios comunitárias. Eu atuei na Abraço aqui da Paraíba, e nós temos também uma experiência e uma militância nessa área. A democratização da comunicação, eu não entendo democratização da vida nacional, do país, da política, né, se não houver democratização dos meios de comunicação, porque sem esse acesso da população, dos vários segmentos sociais aos meios de comunicação, nós não conseguimos nos expressar. A prova disso é essa entrevista mesmo, que nós estamos fazendo de forma artesanal, vamos dizer assim, por falta de acesso aos grandes meios de comunicação aqui de uma pessoa. Você vê, numa eleição como essa, nenhuma emissora de TV nem de rádio se interessa em entrevistar, em bater um papo com os candidatos a deputados estaduais. No máximo entrevista um deputado federal, um senador, né? Mas quem monopoliza mesmo a mídia e esses meios de comunicação no momento eleitoral são os candidatos majoritários, os candidatos, nesse caso, desse ano, a governo do estado da Paraíba. Marcos, obrigado pela presença, pela pergunta. A gente começou a atuar no movimento negro aqui em João Pessoa há cerca de 10 anos, né? O movimento negro aqui na Paraíba tem mais de 30 anos, com certeza, e de lá para cá várias demandas de políticas públicas foram apresentadas aqui na Paraíba, a exemplo do que aconteceu no nível nacional. Mas
principal é que nós precisamos implementar políticas públicas com recorte de raça e cor, né? Hoje a população paraibana é quase 60% composta de cidadãos e cidadãs negros, né? O IBGE, ele classifica a população negra a partir do censo, né? Quando você responde aquele questionário, você escolhe a opção se você é preto ou pardo. Então, juntando essas duas populações, é o que compõe o que a gente chama de população negra, e na Paraíba nós somos aí quase 60%. Precisamos de recortes na população negra para a saúde. Eu atuo muito com anemia falciforme, é um problema genético hereditário que ataca principalmente a população negra. Tem várias outras doenças que são específicas da população negra, o mioma uterino nas mulheres, né? O câncer de próstata é mais comum nos homens negros, a pressão arterial alta, né? A pressão alta também da população negra. Então são várias doenças e agravos que são mais fortes aí na população negra. Tem muita política pública que precisa ser implementada na Paraíba, né? Na área da educação, na área de agricultura, de acesso à terra. Então, praticamente todas as políticas públicas que estão implementadas precisariam ter um recorte aí específico para a população negra. É essa a nossa proposta principal nessa atual candidatura. Olha, Marcos, ouvintes e pessoal que está nos acompanhando também pelas redes sociais, a política de cotas, né, ela foi instituída desde 2010, aí, já no primeiro governo Lula, né, e a gente só conseguiu avançar nas cotas universitárias, né. Ultimamente a gente conseguiu também fazer com que o governo federal, já no governo Dilma, aprovasse uma lei que garantisse uma cota para ingresso no serviço público federal para aqueles candidatos que se autodeclaram negros. Então, no parlamento, enquanto não houver essa reserva para a população negra, vai ser difícil eleger um candidato negro, uma candidata negra, e não é só o negro de pele, o negro, né, caracteristicamente negro, mas é aquela pessoa, aquele militante que assume a negritude, que assume as bandeiras do movimento negro e as demandas dessa população. É esse tipo de parlamentar que nós queremos ver nos parlamentos, aqui na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal e no Senado. No nível federal já tem mais, né? Mas aqui na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores, nos municípios paraibanos, a presença do negro, da negra, ainda é muito desigual em relação à representação dessa população no cenário a diferença entre a população negra e os representantes dela nos parlamentos ainda é muito desigual. Mozart, essa questão do racismo é muito séria, né? A gente está vendo aí esse candidato mesmo que você cita, né? Usando o racismo como instrumento de promoção, né? Mostra também que a nossa sociedade brasileira ainda mantém um racismo introspectado, né? Um racismo que está lá dentro e que as pessoas, nesses momentos de crise, nesses momentos de conflitos sociais, o racismo volta à tona e é um problema muito sério. O que a gente defende, de fato, é, primeiro, a pessoa assumir, né, do ponto de vista individual, assumir o seu racismo, assumir, né, a sua posição e dizer que defende ou não defende a presença dos negros em determinados lugares da sociedade. Enquanto a gente ficar escamoteando
né, usando subterfúgios. Aqui mesmo na Paraíba as pessoas gostam muito, estão muito acostumadas a dizer que nós somos morenos, né? Não é moreno não, é negro, nós somos negros, afrodescendentes, né? Nós temos uma origem africana muito forte no Nordeste inteiro. Aqui na Paraíba, como eu disse, quase 60% descende dessa origem da cultura africana. E é preciso assumir, né, esse combate ao racismo, defender uma sociedade que seja igualitária, que dê oportunidades para todos. E no movimento negro a gente defende uma coisa que muita gente ainda não conhece, que é a reparação por tudo aquilo que ocorreu no período da escravidão, tá certo? E também uma equidade nas oportunidades sociais, que é você dar uma chance maior para a população negra, que foi historicamente alijada dos cargos, das oportunidades e dos lugares na sociedade. Então a gente só quebra o racismo se a gente enfrentar ele, enfrentar ele com coragem e assumir o combate ao racismo e valorizar essa sociedade, que é uma sociedade plural, diversa, né, miscigenada e que precisa se respeitar, independente da sua origem racial, da sua questão de gênero e da sua origem social também, porque o racismo tem um vínculo muito forte com a questão da pobreza, né? O racismo ele tem muito a ver do lugar onde você mora, que a gente chama de racismo ambiental, e por aí vai. Olha, a ideia do cordel, ela foi crescendo naturalmente, né, em decorrência da nossa participação, principalmente nos últimos anos, junto à Academia de Cordel do Vale do Paraíba, aos poetas cordelistas, né, a cultura popular, que é muito forte também aqui na Paraíba. E o cordel para a gente tem um significado muito importante. Meu avô curtia muito cordel, não fazia, mas ele era disseminador de cordel, o seu João, né? Então a minha mãe fala muito de cordel, da lembranças da infância dela. O cordel no Nordeste e na Paraíba ele tem um significado cultural muito importante. E nós resolvemos adotar essa plataforma, né, pela sua importância cultural aqui na Paraíba, pelo seu apelo, né, da gente fugir um pouco até das redes sociais, dessa coisa da internet, e trabalhar com material mais físico, mais impresso, né, que as pessoas possam levar para casa, possam guardar, e tem esse valor aí simbólico muito importante na literatura de cordel. O texto que nós estamos divulgando fala um pouco dessa militância, do nosso engajamento, inclusive com os companheiros Luiz Couto e Frei Anastácio, que são dois companheiros muito ligados à questão rural, né? E o cordel ele transmite muitos valores da cultura rural aqui na Paraíba. Marcos, a presença dos negros e das negras nas candidaturas nesses partidos mais à esquerda é o saldo aí de uma militância que já vem há 30 anos exigindo esse lugar, né, do político, certo, nos partidos. Para você ter ideia, o PT é o primeiro partido que criou um setorial de combate ao racismo, isso já há mais de 30 anos. Então, é desse setorial que saem os candidatos nas eleições que a gente tem acompanhado, pelo menos nos últimos anos. É importante a gente entender que os partidos mais à direita, mais conservadores, quanto mais à direita, quanto mais conservador, mais eles têm dificuldade em abrir espaço para candidaturas negras, né? Um homem negro, uma mulher negra, para entrar numa candidatura num desses partidos, ele tem que ser muito bom, ou então tem que ser muito submisso ao dono do partido para poder pegar uma oportunidade de se candidatar. No PT é diferente, no PSOL é diferente, no PCdoB
também a presença negra já está bastante significativa, mas a gente quer avançar realmente, entendendo que a população com mais de 50% de pessoas negras, ela precisa ter essa representação lá nas casas legislativas, né? Não se admite que aqui na Paraíba a gente não consiga eleger uma candidatura que tenha esse foco, que tenha essa consciência negra para defender essa parcela significativa da população. Então eu vejo como um processo gradual de militância, de conquista de espaços, tá certo? E o partido é uma representação pequena do que acontece na nossa sociedade. A gente tem exigido mais espaço, cotas, né? E também recursos, porque não adianta só abrir a vaga, você tem que garantir os recursos para que esses candidatos possam disputar em pé de igualdade com os candidatos não negros. Esse é um dado preocupante. Nos últimos anos, inclusive, surgiu um programa federal, no governo federal, de tentar refrear um pouco a matança, né, que o movimento negro chama até de genocídio da população negra. A gente sabe que a população mais vulnerável é a população negra, então não adianta fazer recorte social, recorte de renda, né? O recorte é racial, porque a maioria dos pobres, a maioria das pessoas que estão em situação desfavorável, a maioria é negra, não tenho nenhuma dúvida disso. E a violência contra essa população está muito mais exposta, vivendo nas comunidades carentes, vivendo à margem da sociedade, né, sem políticas públicas. A única política pública que a população negra recebe é a política pública de segurança pública, ou seja, a polícia em cima, né, os casos de violência também policial contra a população negra. E aí um tema bastante sensível, né, é que essa população está mais vulnerável ao tráfico, né, por falta de emprego, por falta de oportunidades, acaba sendo atraída pelo tráfico de drogas e aí acaba entrando na guerra de drogas também, que acaba sendo o grande motivo desse extermínio, dessa violência e dessa matança dos nossos jovens negros, infelizmente. Ok, agradecer a Rádio Zumbi pela oportunidade, agradecer aos dois companheiros pela sabatina aqui para a gente fazer essa divulgação também nas redes sociais. Dizer que a nossa proposta, o nosso mandato esse ano, a gente tem outros temas como a democratização da comunicação, a segurança alimentar, uma área que eu milito já desde que eu entrei na Embrapa, né, a questão da segurança alimentar, do meio ambiente, preservação do meio ambiente foi um pouco esquecida pelos candidatos que aí estão, e nós temos essa diversidade de propostas, mas sempre de olho aí em dar visibilidade às questões relacionadas à população afro-paraibana. Questão cultural também é muito importante para a gente, e temas aí variados, né, que não são tocados, não são levados para o debate eleitoral nesse período de campanha. Então a gente deixa, para finalizar, a gente queria deixar os nossos contatos nas redes sociais. As nossas propostas estão todas já disponíveis no Facebook, no Instagram e alguma coisa no Twitter também. Então quem quiser se aprofundar e pode nos contactar a qualquer momento para a gente tirar dúvida em relação às nossas propostas. E vamos em frente aí, promovendo a diversidade racial nessa campanha eleitoral 2018. A gente está firme na defesa da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Entendemos que ele passa por um processo ilegal, inconstitucional, né? Os teóricos chamam isso de lawfare, que é a guerra das leis.
os opositores de Lula usando as leis e o judiciário para impedir o presidente Lula de concorrer novamente. Nós estamos nessa luta aí para defender que o Brasil se mantenha num rumo de crescimento e de desenvolvimento social, certo? Além do econômico, o importante para a gente é promover desenvolvimento social, e o Brasil merece, e o Brasil não pode retroceder. A gente já sofreu esse baque aí nos últimos 2 anos com o golpe que foi dado na presidenta Dilma, e agora em outubro nós teremos a oportunidade de reverter e de colocar novamente o país e a Paraíba nos trilhos. Muito obrigado a todas e todos. Até uma próxima oportunidade.